Você já se perguntou como tudo realmente começou? Antes das religiões, das nações, dos reinos e até mesmo da ideia de tempo, havia apenas o som da voz de Deus ecoando no vazio. O que vem a seguir não é um conto. É a origem da existência. É o começo da nossa história, contada com detalhes eternos em um livro que atravessa gerações. O livro de Gênesis não é só uma narrativa antiga. É um espelho da alma humana. É onde vemos o que fomos criados para ser e o que perdemos ao fazer escolhas erradas. É onde encontramos respostas para perguntas que o mundo moderno ainda tenta entender. De onde viemos? Para onde vamos? Por que existe dor? E ainda a esperança? Aqui neste canal, você vai ouvir essa história de uma forma viva, clara e impactante. Cada capítulo será recontado com profundidade espiritual e linguagem acessível, para que até mesmo quem nunca leu a Bíblia consiga compreender o coração de Deus desde o início de tudo. Prepare-se para reviver a criação, entender a queda, sentir o peso das escolhas e descobrir as promessas que atravessam o tempo até chegar a você. Se você deseja mais do que informação, se você quer entendimento, revelação e transformação, então inscreva-se agora no canal, ative o sininho e caminhe conosco por cada página do Gênesis. Porque essa não é apenas uma leitura, é um reencontro com a origem da sua existência. E o que está por vir pode mudar sua visão da vida para sempre. A origem de tudo, Gênesis capítulo 1. No começo de tudo, só existia Deus. Não havia céu, nem terra, nem luz. Era tudo vazio e escuro. Mas o Espírito de Deus já estava lá, pairando sobre as águas, preparando tudo para começar. Então Deus falou: que haja luz. E a luz apareceu. Ele viu que era boa e separou a luz da escuridão. Deu nome ao claro, dia, e ao escuro, noite. Esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas, fez o céu ficar no meio delas. Criou o firmamento, o que hoje chamamos de céu, separando a água que ficou embaixo da que ficou em cima. No terceiro dia, Deus mandou que a água embaixo do céu se juntasse num só lugar. Assim apareceu a terra seca. A parte seca foi chamada de terra, e o ajuntamento das águas, de mares. E ele viu que era bom. Depois disso, Deus mandou a terra produzir plantas, árvores com frutos, sementes de todo tipo. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. No quarto dia, Deus criou as luzes do céu: o sol para governar o dia, a lua para iluminar a noite, e as estrelas para marcar os dias, as estações e os anos. E Deus viu que tudo estava bom. No quinto dia, Deus encheu o mar de peixes grandes e pequenos, e os céus de pássaros. Ele os abençoou, dizendo: sejam muitos, encham os mares, voem pela terra toda. No sexto dia, Deus criou os animais da terra: bois, leões, insetos, répteis, cada um com sua espécie. E, por fim, criou o ser humano, o mais especial de todos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Deu a eles o domínio sobre toda a terra, sobre os peixes, aves, animais, plantas e tudo que se move. Abençoou o ser humano com estas palavras: multipliquem-se, encham a terra, governem tudo isso que eu criei. Deus viu tudo o que tinha feito. E não só era bom, era muito bom. Esse foi o sexto dia. No sétimo dia, Deus terminou sua obra e descansou. Abençoou esse dia e o separou como santo. E assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo que existe. A criação do homem. Gênesis capítulo 2. Agora, o foco muda. Deus já tinha criado tudo: o céu, a terra, os rios, as árvores. Mas havia algo especial para acontecer. O ser humano seria formado com as próprias mãos de Deus. Deus formou o homem do pó da terra e fez algo incrível. Soprou nas narinas dele o fôlego da vida, e o homem passou a viver. Esse homem se chamava Adão. Deus plantou um jardim maravilhoso num lugar chamado Éden. Lá havia toda planta bonita e boa para comer. E no meio do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio nascia no Éden e regava todo o jardim. Ele se dividia em 4: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Nomes se aparecem até hoje em regiões do Oriente Médio.
Deus colocou Adão nesse jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E deu uma instrução bem clara. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer dela, você vai morrer. Mas Deus viu que o homem estava sozinho e disse: não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma ajudadora para ele. Então Deus fez todos os animais e aves e os levou até Adão para que lhe desse nomes a cada um. Ele nomeou cada um: leão, pássaro, boi, peixe. Mas nenhum desses era parceiro para ele. Então Deus fez algo maravilhoso. Colocou Adão em um sono profundo. Pegou uma das costelas dele, fechou o lugar com carne, e com essa costela formou uma mulher. Quando Adão a viu, disse: essa, sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ela se chamou mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, diz o texto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só. E assim termina o capítulo 2. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Era um tempo de pureza, de harmonia, de paz com Deus e com a criação. Tudo começou com uma palavra: haja. E do nada veio a luz, veio a vida, veio o ser humano, formado pelas mãos do próprio Deus, criado à imagem do Criador, com fôlego divino e um propósito eterno. O primeiro homem abriu os olhos diante da beleza do Éden. A primeira mulher foi moldada com cuidado e amor. Juntos, viviam em plena comunhão com Deus, livres da dor, do medo e da culpa. Mas essa paz não duraria para sempre. Nos próximos capítulos, vamos testemunhar a escolha que mudou o destino da humanidade. A serpente sussurra, o fruto é estendido, e a queda está próxima. Você não pode perder essa continuação. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e acompanhe conosco, capítulo por capítulo, a revelação mais poderosa que já foi contada. A história do Gênesis está apenas começando, e cada capítulo esconde um mistério, uma dor e uma promessa. Até o próximo episódio.